Olá! Quem não conhece e não sabe o quanto é comum nas nossas conversas do dia a dia frases com esse tipo de estrutura? Ah, mas se não foi ele, então quem foi? O que pode dar errado? Ou quem é que vai ficar sabendo? Ou então, se não foi isso que aconteceu, então o que foi? Você também já reparou que esse tipo de frase tenta tirar conclusões a partir da falta de informação, da ignorância, do não sei? Afinal, se alguém pergunta, mas o que pode dar errado? Na verdade, ela está afirmando que se ela e nem você ou o interlocutor não conseguir imaginar algo que pode dar errado, então provavelmente é porque não pode dar nada errado. Mas você também já reparou que isso não tem muito sentido, que você não pode tirar uma conclusão a partir da falta de informação, a partir da ignorância, a partir do eu não sei? A razão para esse tipo de coisa, por isso ser tão comum, é uma tendência, uma característica de funcionamento da nossa mente que eu acho bastante curiosa, mas que nos leva a vários erros de raciocínio e até de atitudes. Então, vamos conversar? Essa tendência mental, que eu acredito que seja um viés cognitivo, ela também já foi tratada no ótimo livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, que é um clássico e eu já citei aqui antes. E ele inclusive usa um nome, ele dá uma sigla. O que você vê é tudo o que há. Eu particularmente estou chamando de se eu não vejo, não existe. Porque é basicamente essa tendência. Se você não consegue imaginar mais alguém que provavelmente é o culpado por alguma coisa, ou você não consegue imaginar outra coisa que pode ter acontecido além daquilo que você está imaginando, logo, se a gente não sabe, logo não existe nenhuma outra possibilidade de ter ocorrido um outro evento além daquele que a gente está imaginando. Portanto, deve ter sido aquilo. É uma forma de concluir alguma coisa a partir da falta de resposta, de informação ou de conhecimento de outras coisas que poderiam ter ocorrido no lugar. Bom, então vamos a exemplos. Há vários anos atrás, e eu estou dando esse exemplo justamente porque é de vários anos atrás e as pessoas não podem ser identificadas, eu trabalhava na minha cidade de origem em um hotel, na recepção de um hotel. Eu trabalhava no período da tarde e iniciozinho da noite. E os recepcionistas naquela época, eles estavam pegando o hábito de acumular aquelas fichinhas de check-in, de entrada, que os hóspedes preenchiam, acumulava várias para depois da baixa no sistema, todas ao mesmo tempo. Eles achavam que ficava mais fácil. Só que aí demorava, às vezes demorava várias horas, desde o primeiro hóspede que chegou e preencheu a ficha, até o momento em que eles iam preencher e dar baixa no sistema. E eu estava conversando com uma colega minha que estava fazendo isso e eu não estava concordando, porque se o hóspede está no hotel, ele deve constar no sistema. É o correto, afinal de contas ele está lá. Então ele tem que aparecer no sistema. E a colega no final disse, mas o que pode dar errado se eu fizer isso? Ou seja, se eu não dissesse nada que pudesse dar errado, e ela também não sabia, logo provavelmente não podia dar nada errado, ela estava concluindo. Eu estava ocupado fazendo outras coisas e também não estava a fim de discutir, eu não queria dar exemplos do que pode dar errado. Eu estava me afirmando no princípio em si de que se o hóspede está no hotel, ele deve constar no sistema, e que isso seria o suficiente. Aí, num determinado momento, um bom tempo depois, quando ela foi dar baixa em algumas fichas, uma das fichas não pôde ser dado baixa porque havia uma reserva para aquele quarto que ela escolheu antes para aquele hóspede. Mas, quando ela olhou no sistema, que ela escolheu o quarto, não havia reserva nenhuma. Então ela me chamou, preocupada para resolver o problema, o hotel estava praticamente cheio, não sabia o que fazer ali naquela circunstância, e ela falava, mas quando eu escolhi esse quarto, não havia reserva para esse período. Agora tem, e aí ela não conseguia dar baixa para aquele quarto e o hóspede estava no quarto. Aí eu parei para pensar um pouco e lembrei, o departamento de reservas normalmente naquele horário já estaria fechado, mas por algum motivo que eu não me recordo, naquele dia ainda estava aberto e ficava um pouquinho afastado. Então, ela e eu mesmo tínhamos esquecido que o departamento de reserva estava aberto. Então, o que aconteceu foi óbvio. Como no sistema o quarto estava vago, o pessoal lá da reserva usou e colocou uma reserva ali. E aí ela não conseguia dar baixa naquele hóspede. Aí ela ficou preocupada e no fim ela não quis ligar lá no departamento de reservas para resolver, porque ela ficou envergonhada, ficou com medo e tal, e eu liguei e tive que resolver. Aí depois ela disse que essa lição ela aprendeu.
Mas eu duvido um pouco. Ela aprendeu simplesmente a não fazer aquilo. Mas eu não sei se ela aprendeu que você não precisa imaginar ou saber de alguma coisa que vai dar errado, e caso você não saiba e o seu interlocutor também não saiba, então é porque não deve haver nada de errado. Um outro exemplo está relacionado a um programa que tem aqui no Paraná, eu não sei se tem em outros lugares, chamado Nota Paraná, ou algo assim. Então, quando a gente faz uma compra em qualquer lugar, num supermercado, por exemplo, o caixa pergunta se a gente quer registrar aquela compra num determinado sistema do governo. E aí, com o tempo, vão se acumulando ali uns valores que depois a gente pode resgatar na nossa conta, relacionado a impostos. Eu não sei muito bem, mas a gente recebe um valor depois de um tempo, se a gente optar por registrar a nossa conta. O fato é que eu fiquei pensando que o sistema, o governo, vai saber de tudo que eu compro, vai poder monitorar tudo que eu compro, enfim, vai saber demais da minha vida. Eu não sei quais as consequências disso, o que eventualmente pode acontecer, mas eu não gostei da ideia. Pelo menos a princípio, e na verdade até hoje não aderi muito. Não fui convencido. Mas então uma outra pessoa que eu conheço que aderiu, ficou algumas vezes tentando me convencer a aderir. E num determinado momento eu comentei isso, falei, não sei o que eles vão fazer com a minha informação. Aí eles sabem tudo a respeito do que eu compro, o que eu deixo de comprar. Aí a pessoa perguntou, mas o que pode dar errado? O que eles podem fazer com isso? Eu disse, eu não sei. A pessoa literalmente respondeu, então, aquele velho, então, não pode dar nada errado. Ou seja, ela literalmente concluiu que não pode dar errado a partir da desinformação, a partir do não sei, a partir da falta de informação. Logo, se ela não sabia, eu não sei o que pode dar errado, então não pode dar nada errado. Independente de se pode ou não, isso é irrelevante. O fato é que a gente não pode concluir algo a partir da ignorância, a partir da falta de informação. Seria diferente se a pessoa tivesse, enfim, alguma informação a respeito de algum sistema de segurança, a respeito de algum protocolo que seja seguido, enfim, se houvesse um conhecimento, se houvesse uma informação que desse segurança. Aí poderia se concluir que não pode dar nada de errado. Isso é uma tendência da nossa mente de, se eu não sei, se eu não conheço, se eu não estou vendo, logo provavelmente não existe. Um outro exemplo que eu me lembro é de uma novela que passou já há bastante tempo, mas eu lembro que me chamou a atenção essa cena. Eu estava perto da televisão e de repente eu ouvi essa cena, ouvi o diálogo e logo já me startou, me chamou a atenção e eu gravei essa circunstância. É a novela de um personagem que ficou até bastante famoso na época, o Félix. Ele virou um meme durante bastante tempo. A irmã dele na novela era Paloma Oliveira, se não me engano. E, enfim, basicamente esse vilão pegou o bebê da irmã, jogou no lixo, e aí depois, no lixo, uma outra pessoa, um rapaz, achou esse bebê, não sabendo de quem era a filha, ele criou a guria como se fosse filha dele. Tempos depois, anos depois, na trama da novela, ele conheceu a verdadeira mãe. Só que ele não sabia, tá? Ninguém sabia, nem a verdadeira mãe, Paloma Oliveira, nem eles sabiam que ela era a mãe daquela criança. E eles desenvolvem um relacionamento, enfim, se envolvem ali, e ele, esse personagem que criou a criança como se fosse filha dele, ele não contou para ninguém. Todo mundo achava que era realmente filha dele e da esposa dele, que se não me engano tinha falecido. Mas todo mundo achava que era filha dele de fato. Tempos depois ela ficou doente, a Paloma Oliveira foi para o hospital e aconteceu alguma coisa que eu não me lembro porque que ela descobriu que ela era a mãe daquela menina, ou seja, que aquela menina era a filha dele. E ela concluiu, portanto, que aquele rapaz tinha roubado a filha dela quando ela era bebê, que era ele o ladrão da criança. E aí ele, confrontado com isso, contou a verdade para ela, disse que na verdade ele estava lá naquela região e achou a criança lá numa caçamba de lixo, pegou e, pelos motivos dele lá, criou como se fosse filha dele sem contar nada para ninguém. Mas ela não acreditou, ela achou a história muito inverossímil e não acreditou. Aí a cena que eu me lembro é ela, essa Paloma Oliveira, conversando com uma amiga dela, e a amiga dela dizendo, mas e se ele estiver dizendo a verdade? Será que não pode ser que ele esteja dizendo a verdade realmente? Aí ela simplesmente respondeu, mas se não foi ele, então quem foi que roubou a minha filha?
A colega, a amiga dela, obviamente não sabia. Então ela fez essa pergunta bem no contexto de concluir que só podia ser ele, porque afinal de contas quem mais seria? Ela não levou em consideração o histórico dele, que era de ser uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito direita, a família dele era uma família muito honesta, enfim, todo o histórico dele, familiar, toda a história. Ela não levou nada disso em consideração. Como ela e nem a amiga imaginaram qual outra pessoa poderia ser, e é óbvio que não iam saber, né? Então logo deveria ter sido ele. É um exemplo da novela, mas é bem típico do que acontece no nosso dia a dia, das formas como a gente age em relação a circunstâncias do tipo. Desde circunstâncias banais, bobas do dia a dia, até eventualmente circunstâncias mais graves. Enfim, poderiam ser levantados exemplos infinitos, os mais diversos, de como isso ocorre no dia a dia. E aqui eu quero gravar um adendo, porque no mesmo dia que eu gravei esse vídeo, há quase 3 dias atrás, me aconteceu um exemplo na prática desse tema aqui que eu estou tratando. Nesse mesmo dia, à noite, eu resolvi me recolher ao tálamo um pouco mais cedo para acompanhar a patroa, o que é uma solicitação frequente dela. Bom, só que num determinado momento eu senti fome, aí resolvi cozinhar uns legumes, tá? Te coloquei ali para cozinhar, no vapor mesmo, e um pouco tempo depois eu olhei as horas e vi que estava mais tarde do que eu imaginei, já era praticamente 10 horas. E aí eu vi que não ia dar tempo de me recolher mais cedo e, mesmo com um pouco de fome, desisti dos legumes e me recolhi. No dia seguinte, na hora do café da manhã, a patroa viu aqueles legumes lá, me perguntou e eu falei que não, que eu tinha começado a cozinhar, mas tinha desistido. Imediatamente ela deduziu que isso tinha acontecido porque eu estava com preguiça, porque eu era preguiçoso e não terminei de cozinhar por causa disso, e já começou a se lamentar. E aí, se eu não concordo, porque obviamente não foi nada disso, é porque eu não quero admitir, é porque eu não enxergo, é porque eu não aceito, é porque eu não aceito críticas, porque afinal de contas, a conclusão dela era óbvia, porque ela não via outra possibilidade, logo, se eu não concordo é porque eu não quero aceitar. Claro. Isso me fez lembrar um exemplo de uma outra pessoa que tinha o costume, que eu achava interessante, de se ela saía de casa de manhã, por exemplo, para trabalhar, e voltava no início da tarde, e ela encontrava outras pessoas que moravam ali ou estavam ali com roupas de casa, ela deduzia imediatamente que a pessoa tinha acabado de acordar e estava ali fazendo alguma coisa ou sem fazer nada de importante, enquanto ela levantou cedo para ir trabalhar. E frequentemente, não. Às vezes essa outra pessoa também já tinha levantado, já tinha saído, feito coisas, sei lá, na cidade, realizado tarefas, já tinha voltado, já tinha feito um monte de outra coisa, já tinha trocado de roupa, estava ali, enquanto na cabeça dela, se ela chegasse em casa e a pessoa estava ali em roupa de ficar em casa, era naturalmente, claro, porque ela tinha acabado de acordar e não tinha feito nada ainda. Então, são exemplos do dia a dia, mas são aplicações do mesmo princípio, só para enfatizar que a gente faz isso o tempo todo. E claro, inclusive em coisas mais importantes. Bom, a ideia era essa, já está um pouquinho tarde, eu preciso ir ali arrumar o sofá, então até a próxima.